Existem algumas coisas tão comuns no nosso dia a dia que simplesmente nos acostumamos e não conseguimos imaginar um propósito para elas, mas todas existem por um motivo. Já deixa o seu like no vídeo antes de começarmos e vamos agora descobrir 8 coisas que existem e você não sabe por quê. O cilindro no cabo do carregador. Provavelmente você não sabe para que serve, mas a sua utilidade é evitar que outros objetos eletrônicos próximos sofram interferência. Chamado de núcleo de ferrite, ele impede variações e picos de energia nas correntes eletromagnéticas do cabo. O pequeno buraco na janela do avião. 2 pedaços de acrílico são usados para fazer os vidros das janelas, e por si só, o painel de vidro interior poderia quebrar devido à diferença significativa na pressão entre a cabine e o lado de fora. O furo permite que o ar se desloque entre os 2 painéis, igualando a pressão entre eles. O fundo da garrafa de vinho. A concavidade no fundo da garrafa de vinho surgiu para tornar mais resistentes as garrafas de champanhe e de vinhos espumantes. Os recipientes que carregam esses vinhos sofrem uma grande pressão interna devido ao gás carbônico resultante da segunda fermentação da bebida. Antigamente, essas garrafas não eram tão fortes como são hoje, e muitas estouravam no momento em que a rolha era colocada ou mesmo após o arrolhamento, quando as mesmas descansavam nas caves dos produtores. Portanto, isso sugere que a concavidade ajuda a distribuir a pressão interna nas garrafas de espumantes e também serve para facilitar o manuseio na hora de servir. Existem diversas outras teorias para qual seria realmente a sua função. O furo no cadeado. Essa curiosidade é bem louca, e tenho certeza que você não sabe para o que serve. Sabe aquele buraco que nós vemos no cadeado? Eu mesmo já achei que aquilo era para abrir com um alfinete ou algo do tipo, mas pensando bem, se aquele buraco permitisse abrir o cadeado com um alfinete, tecnicamente não existiria segurança alguma em fechar sua casa com cadeado, certo? Então, procurando mais um pouco, encontrei a resposta. Esse furo que é encontrado nos cadeados serve como uma espécie de ralo. Assim, quando chove, toda a água acumulada no cadeado acaba saindo pelo buraco, e o cadeado fica sempre lubrificado. O lado azul da borracha. Quando foi inventada, a parte azul deveria servir para apagar as manchas de lápis em papéis ásperos, mas alguém testou apagar a escrita com caneta e a moda pegou. Os rebites de metal das calças jeans. Sabe aquelas pequenas peças de metal arredondadas sobre os bolsos das calças jeans? Então, aquilo se chama rebite, e eles têm uma utilidade importantíssima que vai muito além do estético. Eles são colocados em áreas dos jeans que são mais suscetíveis a serem separadas por esforço ou movimento, e ajudam a segurar o tecido para que eles não rasguem com facilidade. O furo na parte superior da tampa da caneta. Você pode achar que é loucura se engasgar com uma tampa de caneta, mas o Ministério da Saúde dos Estados Unidos estima que cerca de 100 pessoas morrem todos os anos por asfixia após engolir tampas de caneta. Se você não consegue conceber como uma pessoa adulta engole e se asfixia com uma tampinha, imagine então os riscos de uma criança ainda em seus primeiros anos interagindo perigosamente com o artefato em questão. Pensando nisso, a Bic idealizou o formato da tampa de caneta com um furo que possibilita a passagem de ar e diminui os riscos de que a pessoa que engolir a tampinha morra asfixiada. Outras empresas que produzem canetas abraçaram a causa e juntas tentam exigir que o detalhe vire exigência em qualquer caneta. A tampinha de latinha de refrigerante. Muitas pessoas não sabem, mas aquele buraco no lacre da lata de refrigerante tem uma função, e sim, ele é muito útil se a pessoa souber utilizá-lo da maneira correta. O buraco serve para prender o canudinho na hora de consumir o líquido que está dentro da lata. Ele facilita muito na hora e não deixa com que o canudo fique solto ou até mesmo que ele caia para fora ou dentro da lata. Agora que esses mistérios da vida foram desvendados, compartilhe com seus amigos e os deixe impressionados. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber nossos próximos vídeos, e se você gostou, é claro, não se esqueça de deixar aquele like para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo. Até o próximo vídeo.